Olá, meus amigos e minhas amigas. Se no nosso vídeo anterior demos ouvido a um general sênior ucraniano para tentarmos entender como está o conflito, dessa vez ouvimos oficiais russos e o próprio Putin, que normalmente não gosta de dar detalhes, mas vamos ouvir sua versão de como anda a situação russa no conflito. Bom, segundo o presidente russo, a guerra não teria gerado atraso no seu programa de atualização nuclear. Em seu depoimento, afirmou que a Rússia está modernizando seu arsenal nuclear e mantendo suas forças estratégicas no mais alto nível de prontidão, ao mesmo tempo em que o Ocidente trava uma guerra híbrida contra seu país. Essa declaração de Putin foi dada em uma conferência de altos funcionários de defesa, hoje, terça-feira, 19 de dezembro. No entanto, na fala do presidente russo, seu país estaria preparado para conversar com a Ucrânia, com os Estados Unidos e com a Europa sobre o futuro da Ucrânia, se eles quisessem, mas que Moscou defenderia seus interesses nacionais. Vejamos exatamente o que ele disse. Na Ucrânia, aqueles que são agressivos em relação à Rússia, e na Europa e nos Estados Unidos, eles querem negociar? Deixe-os. Mas faremos com base em nossos interesses nacionais. Nós não vamos abandonar o que é nosso. E não queremos lutar com a Europa. Segundo Putin, nesse momento, a Rússia é que detém a iniciativa no campo de batalha. Ele repetiu ainda que os russos não iriam abandonar os objetivos daquilo que ele chama de operação militar especial. No entanto, o presidente russo admitiu que seu país tem deficiência na comunicação militar, no reconhecimento, na marcação de alvos e na capacidade de satélites, o que, segundo ele, precisa ser aperfeiçoado. Outro ponto que ele abordou foi sobre a economia de guerra, mais precisamente a indústria. Segundo ele afirmou, a indústria de defesa da Rússia estaria respondendo mais rapidamente do que a do Ocidente. E não ficou por aí, apresentou números dessa produção. Conforme o relatório apresentado pelo ministro da Defesa do país, Sergei Shoigu, a produção de tanques da Rússia teria aumentado 5,6 vezes desde fevereiro de 2022. Os veículos aéreos não tripulados, 16,8 vezes. E as munições de artilharia, 17,5 vezes. Shoigu disse ainda que a Rússia havia recebido 490 mil soldados contratados e voluntários em 2023 e que no próximo ano Moscou tentará aumentar essa força contratada para 745 mil homens. O ministro da Defesa russo disse que as forças russas colocaram nada mais, nada menos do que 7 mil quilômetros quadrados de campos minados na Ucrânia, alguns com até 600 metros de largura. Além disso, teriam instalado 1,5 milhão de barreiras antitanques e 2 mil quilômetros de trincheiras antitanque. Putin novamente chamou atenção para o tema da OTAN e de que a Ucrânia não deve integrá-la. Veja o que ele disse sobre isso. A adesão da Ucrânia à OTAN não é aceitável para a Rússia nos próximos 10 anos, nem 20. Todas as tentativas de infligir uma derrota estratégica à Rússia fracassaram. Enquanto isso, um relatório publicado pelo Centro de Resiliência da Informação na Ucrânia afirmou que a Rússia danificou ou destruiu quase todos os edifícios da cidade ucraniana de Avdiivka. De acordo com eles, todas as 17 instituições educacionais da cidade foram atingidas. Além disso, 9 das 11 clínicas médicas, todas as 5 igrejas e os 3 grandes supermercados da cidade foram alvos dos bombardeios russos. O distrito mais afetado é Khimik, formado por habitações da era soviética. Eles disseram que as forças russas tiveram como alvos 26 arranha-céus do centro da cidade em uma aparente tentativa de impedir que o exército ucraniano os usasse como poste de observação. Segundo eles, houve ataques a 25 dos 26 arranha-céus, que um dia abrigavam milhares de pessoas. Belém Carrasco Rodrigues, que liderou o projeto que resultou no relatório, disse o seguinte: Avdiivka tem sido um campo de batalha central na invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. O bombardeio da cidade tem sido implacável. Quase nenhum edifício do centro da cidade ficou ileso, com quase toda a infraestrutura civil crítica, como escolas, hospitais e supermercados, em grande parte destruídos ou danificados. A estratégia russa envolveu o bombardeio indiscriminado de áreas urbanas ao lado do uso de armamentos mais precisos para atingir edifícios específicos. Vimos padrões semelhantes em outras cidades, como Mariupol e Bakhmut, onde mapeamos o agressivo cerco dessas cidades pelas forças da Rússia. Como já demos voz aos russos e aos ucranianos, damos voz também ao Ocidente, que apoia a Ucrânia. Eu falo isso para que vocês fiquem atentos às fontes de onde vem a informação. Bom, o Ministério da Defesa do Reino Unido afirma que é altamente provável que os combatentes russos das unidades Storm Z
estejam retornando aos deveres de combate com ferimentos não curados. Isso me faz lembrar da origem do chauvinismo, assunto sobre o qual já falei em um antigo vídeo do canal. Em uma postagem no X, antigo Twitter, o Ministério da Defesa escreveu: "É altamente provável que os membros das unidades russas Storm Z estejam retornando aos deveres de combate com ferimentos não cicatrizados e até mesmo após amputações de membros." Segundo o relatório, há certo descaso com os integrantes dessas unidades, tanto do Storm Z, das milícias de Donetsk, quanto do grupo Wagner. A inteligência ocidental diz ainda que é provável que os recrutas condenados, que compõem uma grande proporção das unidades Storm Z, sejam especialmente suscetíveis a receber tratamento precário. Entre as razões alegadas seria a de que os prisioneiros muitas vezes não possuem a documentação necessária para acessar hospitais militares. Storm Z é um termo não oficial usado pelas tropas russas, que combina algo como tropas de assalto com a letra Z, que foi adotada pelo exército como símbolo de sua invasão da Ucrânia. Enquanto Putin faz alarde de seus avanços em sua modernização nuclear, um vizinho e parceiro sobe o tom e mostra sua capacidade de atingir até mesmo os Estados Unidos. Isso mesmo, a Coreia do Norte testou um míssil balístico de longo alcance que é teoricamente capaz de atingir qualquer lugar do território continental dos Estados Unidos. E isso quem disse não foram os norte-coreanos, mas a autoridade do Japão. O míssil em questão teria voado cerca de 1.000 quilômetros e atingido uma altitude de mais de 6.000 quilômetros, isso antes de cair no mar a leste da Península Coreana. Shingo Miyake, vice-ministro parlamentar da Defesa do Japão, disse que o míssil poderia ter um alcance de mais de 15.000 quilômetros, dependendo da trajetória e do tamanho da ogiva. Nesse caso, todo o território dos Estados Unidos estaria dentro do alcance. Acrescentou ainda que as autoridades precisariam confirmar que o míssil era um míssil balístico intercontinental, o ICBM. Veja só o que ele disse. Com base na distância de voo e na altitude máxima do míssil balístico lançado dessa vez, achamos que é um míssil balístico de classe ICBM, mas estamos analisando mais detalhes. O governo japonês protestou e convocou uma reunião de seu Conselho de Segurança Nacional. O primeiro-ministro Fumio Kishida condenou o lançamento, bem como o teste de fogo de um míssil de menor alcance na noite de domingo. Ele afirmou que, além de ser uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o teste também é uma ameaça à paz e à estabilidade da região. Quem também não gostou, é claro, foram os Estados Unidos, e o grito veio do Departamento de Estado. Esses lançamentos, como os outros lançamentos de mísseis balísticos que Pyongyang realizou esse ano, violam múltiplas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas não é a primeira vez que a Coreia do Norte demonstra sua capacidade de atingir o território americano. Embora alguns especialistas acreditem que o regime ainda não aperfeiçoou a tecnologia que permitiria que os mísseis transportassem múltiplas ogivas nucleares por distâncias tão longas, o que fica claro é que é uma mensagem embutida no teste. E essa mensagem demonstra a insatisfação de Pyongyang com as medidas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos para reforçar seus planos de dissuasão nuclear. Não seria coincidência isso ter ocorrido exatamente após altos funcionários dos Estados Unidos e da Coreia do Sul se reunirem em Washington no fim de semana e decidirem atualizar suas estratégias de dissuasão e contingências nucleares, além de incorporar cenários de operação nuclear em seus exercícios militares combinados no próximo verão. Já imaginou exercícios militares que incluem cenários de operação nuclear nas barbas dos norte-coreanos? É importante notar que esses exercícios vêm ganhando cada vez mais volume. Não chegou esse tipo de inclusão de uma hora para outra. Washington e Seul têm aumentado a intensidade de seus exercícios militares conjuntos, inclusive com a implantação temporária de porta-aviões e bombardeiros capazes de transportar armas nucleares. E isso sem contar um submarino nuclear armado nos arredores da Coreia do Sul. O mais interessante é que, quase que ao mesmo tempo em que os norte-coreanos faziam seu teste, a China fazia uma declaração de aliança com a Coreia do Norte. Seria pura coincidência? O que você acha? O Norte respondeu com retórica caracteristicamente inflamada, ao mesmo tempo em que se aproxima da Rússia e da China em uma aparente tentativa de formar uma aliança contra os Estados Unidos e seus aliados. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, se encontrou com Vladimir Putin em setembro e a mídia informou que o chanceler chinês se encontrou com o vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Park Myung-woo,
em Pequim na segunda-feira, antes do aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países. Antes mesmo do teste, o Ministério de Defesa norte-coreano já havia criticado a decisão de Seul e Washington de incluir cenários de operação nuclear em seus exercícios militares conjuntos. Para eles, isso era uma ameaça aberta pelas forças hostis de potencialmente usar armas nucleares contra o Norte. E não ficou por isso. Disse que essa tentativa de usar forças armadas contra a República Popular da Coreia do Norte enfrentará uma contração preemptiva e mortal. A situação nunca foi das melhores, se é que você me entende, mas as animosidades entre as duas Coreias se aprofundaram depois que a Coreia do Norte lançou seu primeiro satélite militar de reconhecimento no espaço em 21 de novembro, o que violaria as proibições das Nações Unidas. O lançamento na época foi fortemente condenado pela Coreia do Sul, pelo Japão e pelos Estados Unidos, e desde então a situação tem se agravado. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.